Muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora, como sempre, para todo o estado do Rio Grande do Sul, com atualidades Pampa. O seu programa, sempre ao vivo, para todo o estado do Rio Grande do Sul, como eu digo, e sempre levando até você as notícias que marcaram o dia, este dia 20 de julho de 2017. O dia do amigo, né? Já a gente falou, acho que no dia de ontem nós falamos sobre este dia do amigo. No mundo, né, e todos os noticiários falam sobre isso, são 6 meses de governo de Donald Trump, 6 meses de muita turbulência, muito gritedo, como eu costumo dizer, né? Mas também de índices inéditos, principalmente de reprovação do seu governo, né? Foi neste dia 20 também de julho que morreu. Quer dizer, ele morreu, na verdade, foi hoje que ele morreu. Dia 20 de julho, Marco Aurélio Garcia, aos 76 anos, ele foi assessor para assuntos internacionais do governo Lula, e tanto de Lula quanto de Dilma Rousseff, porque ele era do PT. E ele foi uma pessoa que não deixa boas lembranças, porque ele sempre foi uma pessoa um pouco antipática e um pouco enrolada também, e tratava muito mal as pessoas. Marco Aurélio Garcia. Ministro top, né? O ministro top. Eu estava tentando. Sabe que eu estava tentando me lembrar, Gustavo Vitorino, desde o momento que foi noticiado o falecimento dele, a morte dele, que foi no meio da tarde, eu lembrava que ele tinha tido uma atitude extremamente grosseira, baixo nível, com a nação inteira. E lembrei no mesmo momento dele e do deputado aqui de Santa Cruz do Sul também, que tinha sido extremamente grosseiro. Que disse que estava se lixando. Que estava se lixando para o povo todo. Então, Marco Aurélio... Sérgio Moraes, exatamente. E me lembrei de tudo isso, né? Então, essa foi uma quinta-feira bastante atípica para todos nós. Mas ontem que foi dia 19 de julho, todo mundo falou, foi o dia do esporte, enfim, uma série de coisas. E, como você sabe, nosso programa ao vivo termina às 20 horas e 30 minutos. Depois nós temos um programa meia-noite, gravado. Ontem, dia 19 de julho, foi o dia também que eu fui fazer aquela palestra, aquela participação naquele seminário da mulher lá no Comando Militar do Sul. Não comentei aqui no programa, porque eu comento todos os anos e, de repente, eu comento e fica por isso mesmo. Mas ontem foi um dia que lá, naquele nosso papo lá no Comando Militar do Sul, até porque eu contei boa parte da minha vida profissional, ontem completou 6 anos da morte de Clóvis Duarte, que tem uma importância fundamental e muito grande na minha vida. Não comentei depois aqui no programa. E ontem, às 22 horas e 15 minutos e 30 minutos, enfim, no final da noite de ontem, morreu Paulo Santana. Coincidência? Eu diria que talvez no dia em que os grandes gênios da comunicação, os grandes homens da comunicação nos deixam, né, ou nos deixaram. Há 6 anos atrás, no dia 19 de julho, Clóvis Duarte, vitimado por um tipo de câncer, nos deixou. E ontem, 19 de julho de 2017, também Paulo Santana. Um amigo, um jornalista, um grande comunicador, um homem que deixou uma grande marca no jornalismo do Rio Grande do Sul e também do Brasil. O Paulo Santana na área do esporte, depois também se fez na área das crônicas, do jornalismo de uma maneira total. E eu achei uma incrível coincidência ontem à noite, quando eu soube. E engraçado, né? 2 nomes, 2 pessoas tão emblemáticas e tão importantes no jornalismo, tão geniais como Clóvis Duarte e Paulo Santana, saírem deste mundo, saírem desta vida, coincidentemente, num dia 19 de julho, mesmo que em anos diferentes. E, coincidentemente, o Santana, um apaixonado por futebol,
Ele morreu no dia do futebol. Morreu no dia. E os dois morreram no mesmo dia 19, nada a ver com futebol, mas no dia 19, e os dois foram enterrados no dia do amigo. E o Santana morreu ontem, poucos minutos depois de terminar mais uma bela apresentação do Grêmio Porto Alegrense. São aquelas coisas assim, aquelas coincidências agora interessantes, porque são dois profissionais que marcaram a comunicação no Rio Grande do Sul e de perfil bem diferentes, né? Completamente diferentes. O Clóvis Duarte era um homem ligado às letras, ao jornalismo, à informação, era um homem que tinha a academia sob seus ombros, foi um educador e, acima de tudo, um homem que fazia escola. O Paulo Santana era um entertainment, né? Ele era um poeta, um entertainment, um homem ligado ao futebol. Instigante, muito provocador. polêmico. Exatamente o contrário do Clóvis Duarte, que era um homem ligado à informação. O Clóvis Duarte priorizava a informação, ele tinha um perfil técnico. Ele era, na minha opinião, um dos maiores âncoras que o Rio Grande do Sul já teve em todos os tempos, o Clóvis Duarte. Não só pela sua capacidade de comunicar, mas especialmente porque o Clóvis Duarte, a formação, ele tinha uma bagagem que lhe permitia... Era dele. Ele permitia conduzir um programa, ele permitia conduzir uma palestra. Ele era um professor de biologia, né? Porque foram anos e anos como professor, como mestre. Isso dá uma bagagem. E o Santana foi um homem ligado ao entertainment como poucos, né? Era um gremista. Era um vendedor de laranjas. O Santana patrocinava a diversão, as opiniões contundentes, ele era irônico, era poeta, enfim... Os dois extremamente inteligentes, de perfis diferentes, mas extremamente inteligentes. A comunicação do Rio Grande do Sul certamente ficou mais pobre. Eu posso falar um pouquinho do Santana? Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, nos anos 90, o Paulo Santana, ele era um herói. Ele era, já na época, o maior jornalista do Rio Grande do Sul. E ele que nos ensinou a ler o jornal de trás para frente, para ler a crônica dele, para mim, o maior cronista de todos os tempos. Eu trabalhei, não diretamente com o Santana, mas eu dividi ali uma redação com ele quando eu trabalhei na RBS TV. E não tem outra coisa a falar dele, senão gentilezas com as quais ele sempre me tratou. O Santana, ele, num mundo onde todos... às vezes são iguais, ele nos ensinou a ser exclusivo. Ele nunca ficava em cima do muro e ele foi o primeiro jornalista a assumir o seu time de futebol. Numa época em que a imparcialidade pairava sobre os cronistas esportivos e ninguém revelava o seu time, o Santana foi o primeiro. E se revelando gremista, ele se tornou o gremista mais adorado pelos colorados. Eu fiquei muito triste com a morte do Santana e fiquei também um pouco nostálgica de lembrar de tudo que ele já foi e que ele vai continuar sendo para sempre, porque ele foi único. Ele foi um showman. Mas eu tenho coisas que eu acho assim maravilhosas. Ele viveu intensamente, que eu acho isso um mérito, né? Ele viveu intensamente, por ele ter sido tudo isso que tu dissesse, ele foi intensamente. Ele viveu cada momento. Eu tive o privilégio nunca trabalhei com ele, mas tive o privilégio de ter vivido alguns momentos assim pessoais com ele, né? Convivemos em virtude da relação que tínhamos de um amigo em comum, que foi Jorge Salim Além. Nós tínhamos um dia da semana que almoçávamos todos juntos, e isso foram durante muitos anos. Ele tinha uma curiosidade incrível de saber quem era o homem da minha vida, porque ele tinha certeza que eu tinha alguém, mas que ninguém sabia, e ele disse, eu não vou morrer sem saber quem é o homem da tua vida, e ele morreu sem saber quem é o homem, não descobriu. E quis a vida que uma vez, por uma greve dos aeroviários, nós acabássemos ficando todos no Rio de Janeiro e passamos um carnaval no Rio de Janeiro juntos, no mesmo camarote,
no Carnaval do Rio de Janeiro. Jorge Salim Além, eu, Paulo Santana. Pai da minha grande amiga Tati Allen. Sim, a Tati Allen é amiga da minha filha, as duas têm a mesma idade. Elas se criaram juntas, estudaram na mesma escola. A minha relação com o Salim e com a Jane e com a Tati é dessa época daí, a minha relação com eles. Né? E ali eu passei um carnaval no Rio de Janeiro com o Paulo Santana, todo mundo junto, ele com aquele jeito dele, um maluco de ser. Fumando. Nunca bebeu nada na vida e as pessoas todas achavam que aquele jeito tinha que ser de alguém que bebia e ele nunca bebeu na vida dele, enfim. Mas foi um homem que viveu intensamente e amou tudo que fez, amou intensamente todas as pessoas que com ele viveram e conviveram. E foi vitimado por uma doença que fez com que ele sofresse muito, enfim. Fizemos o casamento da filha dele, o casamento da filha dele foi lá no Le Club, enfim. Tivemos uma série de coisas e ele teve um velório, um enterro, enfim, do jeito que ele queria que fosse. De um grande artista, de um grande aço, paparicado, amado, beijado, e conclamado e proclamado e ovacionado por todos, porque ele era uma vaidade só. E ele adorava um showman, é isso aí. Dona Magda, eu tive a oportunidade de conviver muito com o Paulo Ainda casou Santana. com uma amiga minha, a segunda mulher dele era uma pessoa que era minha amiga também. E conheci ele na época que eu estava na Rádio e TV Difusora, ele trabalhava lá, quando houve uma mudança muito grande na TV Difusora, nós conversávamos muito. Mas nós fomos amigos da noite. Da noite, de muitas e muitas noitadas, em muitas casas, porque eu fui em outras épocas, eu fui um homem da noite. Eu vivia na noite, todos os dias saía e a gente se encontrava em boêmio. Eu era um boêmio, fui um boêmio e o Paulo Santana também foi um boêmio, né? Ele fez tudo aquilo que ele quis. E eu me lembro de uma música do Sinatra, o My Way, Regrets, arrependimentos, eu tenho alguns. Se erros cometi esses erros não por querer. Se fiz mal a alguém, não foi porque eu quisesse. Eu pensei que estava fazendo bem. Mas o importante de tudo é que eu sou um homem e fiz tudo à minha maneira. Ele fez tudo, My Way. Isso, a minha maneira. Então, essa é a minha homenagem ao Paulo Santana. Um homem da noite e um grande articulista. Quando ele escrevia suas crônicas, eu li algumas crônicas dele, e uma dessas crônicas eu nunca me esqueci. Ele disse que quando um amigo morre, um pedaço do coração da gente morre também. Ele vai morrendo o coração da gente, né? E eu já estou numa fase da vida que meu coração já está terminando, porque tantos amigos que já foram, que têm ido nos últimos anos. Então, um abraço à família, o meu respeito a ele, ao trabalho dele, e lembrando, mais uma vez, ele fez tudo à maneira dele. Gostem ou não gostem, era a maneira dele. Sabe, era o jeito eu dele. nunca trabalhei com ele, não cheguei a conhecer ele, encontrava com ele em eventos, assim, esporadicamente. Mas eu sempre admirei o profissional que ele era, a forma como ele defendia as ideias dele. Quando ele pediu demissão ao vivo no programa, eu achei aquilo incrível, porque ele era um cara convicto, que ele defendia as ideias. E isso é admirável em qualquer pessoa, né? E ele era totalmente diferente dos demais. Algum galanteio dele para a senhorita? Não, nunca. Ah, que pena, né? Bom, que ele descanse em paz. Que ele descanse em paz e... Bom, esses que nós falamos são talentosos, foram para o andar de cima, mas hoje também foi para o andar de cima de forma surpreendente. O Chester Bennington, cantor do Linkin Park. Isso aí. E que coisa curiosa, 49, né? Ele cantou a música Aleluia, do Bernard Cohen, no enterro do amigo dele, o cantor do Soundgarden, que se suicidou há 2 meses atrás. E? O cantor da banda Soundgarden, que era amicíssimo deles, os dois viviam juntos,
se suicidou 2 meses atrás. E ele, no velório, cantou a música Aleluia, do Bernard Cohen. Que é maravilhoso. Ah, isso é incrível. Essa música é linda, essa música é um hino. E agora, hoje, ele foi encontrado morto e se suicidou da mesma forma que o... Como é que o amigo tinha se suicidado? Se enforcaram. Nossa, credo. E ele vinha, E os dois novos. ele vinha enfrentando problemas de depressão e nas últimas entrevistas ele vinha falando que não tinha mais razão de viver, que andava cabisbaixo. Olha, imagina, quando eu digo Linkin que as Park, pessoas avisam. uma banda de sucesso. Ele era casado, tinha 6 filhos. Puxa vida. E, sabe, por isso que quando as pessoas dizem assim, a depressão... Gente, a depressão é uma doença seríssima. Gravíssima, gravíssima. É gravíssima, é seríssima. Ela requer Merece tratamento muita atenção. e olha, tão perigosa quanto aquela que se manifesta é aquela que muitas vezes não se manifesta. Por isso, o menor sinal... Você tem que conversar com o seu familiar, seu filho, sua mãe, seu pai. E ele estava avisando, e estava pedindo socorro. Ninguém deu atenção. Ninguém atenção. Nas últimas 2, 3 entrevistas, o site TMZ até reproduziu hoje. Ele falava que estava triste, que não havia mais razão de viver, coisa e tal. E com a morte do amigo dele por suicídio, ele tinha repensado muita coisa. Pô, isso é um recado, né? Ele está dizendo assim, me ajudem. Me ajudem que eu vou fazer o mesmo. Mas, exatamente. Dona Magda, pois não, senhor Mário Barcelos. Momento especial. Hoje, aniversário de morte do Antônio Carlos Magalhães. Olha, Aquela figura. Mas espera um pouquinho, vou contar a história. O Antônio Carlos Magalhães, na tribuna, deputado federal, atacou o Tenório Cavalcante. Opa! O homem da capa preta, né? Chamou ele de ladrão. Aí o Tenório Cavalcante olhou para ele e disse, repete, ô senhor ladrão. Como é que ele disse? Senhora ladrão. Eu gosto das imitações. Aí o Tenório Senhora Cavalcante na frente, todo mundo puxou a arma. Eu vou te matar, desgraçado. E apontou a arma para ele, na cara do Antônio Carlos Magalhães. E o Antônio Magalhães ficou estupefato, né? Ele disse, atira. Então eu vou atirar. Isso tudo é verdade. Quando ele falou, eu vou atirar, o Antônio Carlos Magalhães fez xixi nas calças. Ai, que feio. Na frente, eu ia dizer aquela outra palavra. Se borrou. Não, borrou não. Ele fez xixi mesmo nas calças. Foi líquido, não foi sólido. Ah, tá, entendi. Aí é que eu achei veio que outra aquele palavra pessoal, deixa disso, Tenório. Aí o Tenório baixa a arma e diz a seguinte frase. Eu só mato o homem. Bah, que chato. Muito chato. Ah, que feio. Pintou o climinha. Pintou o climão. Não, o Toninho Malvadeza, o Toninho tomou uma Essa bola. aí. O Toninho Malvadeza tomou Foi uma bola forte. nas costas uma vez do nosso saudoso Teotônio Vilela. Poxa, as nossas Alagoas, que manda hoje Renan Calheiros e Cola, já mandou Teotônio tanta Vilela. gente, né? E o Teotônio Vilela estava discursando. Teotônio Vilela sempre foi um homem liberal, um homem, não de esquerda, um homem de centro, moderado. E o Antônio Carlos Magalhães sempre foi ligado à direita, aos militares, enfim. E o Teotônio Vilela estava fazendo um discurso no plenário e o Antônio Carlos Magalhães interrompeu ele e disse, o seu discurso é muito chato, além de inverdades, o senhor passa a sensação de ser um verdadeiro purgante. E o Teotônio Vilela disse, e o senhor é o efeito. Ai, que maravilha! Um desaforo inteligente. Falando em desaforo. Só pancada, né? Falando em desaforo inteligente. É que o Toninho Malvadeza era heavy metal, ele não perdoava, ele partia pra dentro. Heavy metal, o Toninho Malvadeza, eu não consigo imaginar com aquele cabelinho todo engomadinho. Não, mas o heavy metal não é no visual, é no comportamento. Ele não perdia oportunidade de... Olha que bonita homenagem que o Marcelo Guinato, nosso telespectador, mandou numa charge aqui para o Paulo Santana. Bonita homenagem e bem-humorada. Olha aqui, ó, o Paulo Santana chegando no céu, falando com o São Pedro, que diz a ele, bem-vindo, Paulo. Ele disse, meu Deus, eu subi antes que o Inter. Desculpa, gurias, mas foi o Marcelo Guinato que mandou. Não, mas Na essa aí verdade- foi a piada que surgiu, que correu o dia inteiro. E o Paulo Santana é adorado pelos colorados, Não, gente. e olha É o que gremista bem mais adorado Paulo pelos Santana. colorados. É que, na verdade, eu ouvi dizer que foi ele mesmo que disse essa frase, né? Bom, Que pode ele ter sido. iria subir antes Pode do ser, Internacional. Você sabe que quem fez Bom, o ele, Muito bom, amor. o Paulo, o Guinato não disse que é dele, que Quem tem uma fez o hino do assinatura. Internacional tudo. foi o sogro dele.
Hã? Nelson Silva, que foi meu querido amigo. O sogro dele, o sogro do Paulo Santana, que foi quem fez o hino Já do fiz Internacional. homenagem aqui ao Nelson Silva. Nelson Silva era radioator carioca, veio do Rio de Janeiro para inaugurar a TV Piratini em 1959. Se apaixonou por Porto Alegre. E a esposa do Paulo Santana era colorada também. E aí ele primeira? fez o hino, né? A primeira, Fez o- só aí pode ser a primeira. fizeram um hino novo Pelo para o tempo. Internacional e o pessoal continuou cantando o hino antigo, não pegou o novo hino do Internacional. E o Nelson Silva tinha uma mágoa disso, aí depois voltou o hino, estava todo feliz. Ele teve um derrame no final da sua vida, eu me lembro exatamente disso, porque nós trabalhamos juntos na extinta TV Piratini. Vejam como eu sou antigo. Júlio de Oliveira. Boa noite, dona Magda. A música My Way não é de Frank Sinatra, mas de uma dupla francesa, e a versão em inglês foi escrita por Paul Anka, mas Paul Anka. Elvis Presley interpretou melhor que Sinatra. Obrigada, senhor Júlio. Obrigada. Senhor Júlio, eu não disse que a música Não, era só do que foi Sinatra. interpretada pelo Frank Sinatra. Obrigada, senhor Júlio, pela Mas a informação. gravação que ganhou o mundo foi o Foi Frank Sinatra. Frank Sinatra, My Way, como- na voz de Frank Sinatra, é A mesma campeã. coisa Mas New York, obrigada, New senhor York. Júlio, pelas informações. New York também. A Liza Minnelli gravou, mais Filme. o mundo gravou, Filme. tá? Mas a gravação que ficou era Frank Sinatra. o Frank Sinatra. Frank Sinatra. Aliás, o Frank Sinatra pegava uma música e ninguém mais podia gravar. Não, era definitiva a interpretação dele, né? The Ladies the Tramp, You've Got to Under My Skin. Você não consegue imaginar essas músicas na voz de outras pessoas. Maravilhoso. Nem Garota de Ipanema em inglês. Não, você não consegue imaginar na voz de outras pessoas. Não. O Frank Sinatra dava uma personalidade que era um negócio... The Voice. Pra mim foi o maior The cantor Voice. de todos os tempos. Eu acho também, eu Não acho. tinha nada Ele era. Paulo parecido. Sérgio Souza mandou de Alvorada, diz assim, ó, ele mandou uma homenagem também, ele diz assim, eis o homem que se vai, poeta, controverso, filósofo popular, inquietante, amado ou odiado, eis o homem que se vai, mas uma personalidade que fica. De certa forma, eu amei esse homem, Paulo Sérgio de Alvorada. Que bonito. Legal isso. Olha aqui, ó. Muito bonito. Nosso telespectador não colocou o nome, Sim. mas disse que, olha, boa noite, bancada. O meu avô e a minha avó, Edir e Nair, querem desejar a vocês um feliz dia do amigo. Obrigada. Obrigado, dona Obrigada, Edir. igualmente. Seu Edir, obrigado, dona Nair, obrigado. E obrigado também ao seu neto que mandou a mensagem, só não colocou o nome. O seu neto é o 5653, tá? José Carlos de Porto Alegre, do bairro Cavalhada, diz boa noite a todos. Por favor, Magda, mande abraços para os meus amigos queridos. Jailson Mendes, que é um pai de família exemplar, e Paulo Guina, que é um grande mecânico. Eu sei que com frio eles gostam de tomar um suco de laranja bem preparado. Abração, José Carlos de Porto Alegre. Então, abraços para o Jailson Mendes e para o Paulo Guina, que além de serem cada um pai de família exemplar e o outro um grande mecânico, gostam de tomar um suco de laranja bem preparado. Né? Muito bem. E o Moro pegou 9 milhões hoje do Lula, hein? Mas como tem dinheiro esse senhor, né? Mas é uma coisa né? Mas do... tava no débito também, no cartão? Não, é uma do coisa débito? do pecúlio, de uma aposentadoria, né? Aposentadoria. É, de uma aposentadoria. Tinha dinheiro, hein? Gente, tem uma pergunta aqui devastadora para vocês. Para nós? Vitorino, pergunta para as meninas da bancada. Vocês não cansam em ser belas 24 horas por dia? Não dá para descansar um pouco a beleza? Um abraço do Cláudio. Cláudio, eu não sou bela 24 horas por dia. Tu não sabe como é que eu acordo e tu não sabe quanto eu me preparo para ficar E o mais humor? ou menos assim. O humor é de cão. Não sabe o... Como é o nome dele mesmo? com espinho no pé. Como é o nome dele mesmo? Cláudio, não te ilude, Tu não Cláudio. faz ideia o quanto a minha beleza descansa, viu? Olha, descansa que até se esqueceu. É tudo truque, Cláudia. É, Tudo Claudinha. maquiagem, luz, efeitos, Photoshop. Ah, no meu caso. No caso da Magda e da Jéssica, não. Mas no meu caso é. Não. Haja massa corrida nesse rostinho aqui todos os dias, hein, meu filho? A minha beleza sai com água e sabão. Olha, o Carlos está dizendo, senhores apresentadores, ainda no campo da coincidência, a coincidência Clóvis Duarte e Paulo Santana, temos uma outra grande, a de Gil de Freitas e Teixeirinha. Verdade, eles morreram no mesmo dia, em anos diferentes. Também. E dois ícones da música Também, gaúcha. deve ter muitas coincidências, Deve assim, ter. né? Mas é que foi, assim, muito... Ontem de noite, porque à tarde, como eu disse para vocês, à tarde eu comentei lá na palestra, mas à noite eu não falei.
E aí, quando eu ouvi a notícia do Paulo Santana, eu disse, meu Deus, é muita coincidência, né? Agora, muita coincidência. Dona Magda, a vida nos reserva tantas surpresas, né? A gente perde um amigo, 2 amigos, vai perdendo com o decorrer da vida, isso é natural, e quanto mais velho se fica, mais amigos a gente perde. Mas eu tive o privilégio de ganhar um grande amigo. E aí eu não danço mais assim agora na festa que eu vou, né? Sabe? Porque eu tenho medo que o velhinho lá em cima me puxe. Já tá assim, ó. Eu conheci, não danço mais assim, só danço assim. Eu conheci o doutor João de Grazia, que é um advogado muito conhecido na fronteira lá de São Borja. E é um admirador desse programa, ele assiste junto com a sua esposa, a doutora Simone, uma dupla de advogados. E ele é dono de uma cultura extraordinária. E é neto do doutor Batista Luzardo, o último dos caudilhos, né? Nossa. Então hoje ele me presenteou com esse pequeno livro do Getúlio Vargas, o primeiro de uma série assinado pelo Lira Neto, essa grande figura, esse baixinho que governou o Brasil, adorado por muitos, odiado por outros tantos, mas foi o maior político deste país. Esse livro, eu vou lê-lo, evidentemente, tem muitas fotos que eu nem conhecia essas fotos do Getúlio Vargas. O Getúlio tinha 1,59 m, 1,60 m. Essa era a altura do Getúlio Vargas. Mas ele ainda era mais alto do que eu. Mas ele tinha uma personalidade marcante. Veio de uma família de ricos fazendeiros da fronteira e se torna essa figura revolucionária que vai para o Rio de Janeiro, amarra no obelisco que existe ali na Cinelândia, no Rio de Janeiro, que existia, não me lembro mais desse obelisco, junto com o antigo Senado Federal, que foi uma injustiça terem demolido aquilo, e se torna presidente por 15 anos, sai, elege o presidente Eurico Gaspar Dutra e volta eleito pelo povo em 1950 até a sua trágica morte, seu trágico suicídio no dia 24 de agosto de 1954. Amigo de Grazia, muito obrigado pela sua amizade, muito obrigado pelo seu conhecimento, ele é um apreciador de cinema como eu também. E um dia vamos ter a oportunidade de ter uma bela conversa falando a respeito de tantas coisas maravilhosas que somente a leitura dá. E eu vou, enquanto aqui estiver, eu vou falar sempre, leia, é conhecimento, é aprendizado, é a diferenciação das pessoas. As pessoas que leem, as pessoas que têm conhecimento e as pessoas que não leem. Aliás, eu tenho uma frase aqui do Mário de Andrade. Mário, tu viu quantas páginas tem esse livro? Deve ter umas 500 ou 600. De pequeno não tem nada. 629 e a letrinha é bem pequenininha. Eu leio com lupa, do problema. Do jeito que o Mário é viciado, lê isso aí em uma semana. Não leio não. Ó, dizia o Mário de Andrade, o brasileiro não vê conteúdo, o brasileiro vê rótulo. É verdade. Mário de Andrade, não é minha frase. E de quando? Em uma das páginas de seu diário, escrito entre 1930 e 1942, Getúlio Vargas anotou, abre aspas, gosto mais de ser interpretado do que me explicar. Fecha aspas. Aí é fácil, né? Aí é fácil. E o Camilo Castelo Branco escreveu o seguinte, um livro aberto é um cérebro que fala, fechado um amigo que espera, esquecido uma alma que perdoa, destruído um coração que chora. Poeta Camilo Castelo Branco. Fala, Gustavo Vitorino. O seu colega de trabalho aqui disse uma besteira e o nosso telespectador corrigiu. Obrigado pro amigo 3619, que não botou o nome. Eu disse Bernard Cohen, o autor de Aleluia. É Leonard Cohen. Leonard Cohen. Me atrapalhei. Obrigado pela ajuda, sempre bem-vinda. Nem te atrapalhou tanto, Seu 3619, né? é porque não botou o nome dele. Mas, sim, é porque existe Bernard Cohen, Leonard, foi o autor Leonard, que inclusive morreu. Existem essas duas Morreu pessoas. no ano passado, Morreu no ano passado. E é o autor de Aleluia, né? Olha aqui, ó, o nosso telespectador Christian Robert mandou uma foto histórica de Paulo Santana claramente contrariado. Vou mostrar para vocês por que ele está claramente contrariado nesta foto. Prestem atenção. Vestido com a camiseta do Internacional. Era um desafio que ele fez, né? Não deve ter sido, óbvio. Olha o chapéu mexicano. Mas olha quanto tempo tem essa foto, ele com os cabelos completamente pretos, né? Bem jovem.
Tá A lá. camiseta que hoje é retrô, na época não retrô, era. Exatamente. O Maurício Sirotsky dizia o seguinte: só tem 3 pessoas que podem ter a boca torta aqui na RBS. Eu, o Celestino Valenzuela e o Paulo Santana. Só os únicos 3. Muito bem. Muito bem. O Alexandre Gouveia está perguntando aqui, pedindo para a gente falar mais sobre os 9 milhões bloqueados do Lula e os Vamos 600 lá, que já então. tinham sido bloqueados. A gente já falou, viu, Alexandre? Mas assim, ó, o que a gente poderia acrescentar ao assunto só é o seguinte, como o seu Luiz Inácio enriqueceu, né? Durante o governo dele, durante o governo Dilma, como ele enriqueceu? Como é que um cidadão tem 9 milhões paradinho, mais as continhas, mais 600 mil nas reais. continhas, 2 carros, 3 apartamentos, um terreno, uma área de terra lá em São Bernardo do Campo. Essas são as coisas Isso que ele sabe que tem. Que acharam, né? É, que ele acharam sabe que ele admite sabe que tem, né? Isso Ele que sabe. ele nem Quer dizer, sabe, né? O quanto ele tem, o quanto ele ganha. Agora, Magda, Fala. já posso ficar bravo? Pode, claro, claro, Então, claro, vamos lá. Olha o pode. biquinho que ele fez. O seu ministro da Fazenda, o seu Henrique Meirelles, mandou, determinou, assinou e vai subir 41 centavos o sim. litro da gasolina É isso que eu ia por causa conversar. do imposto, que ele simplesmente acordou mal-humorado, acabou o dinheiro, 41 vai subir. centavos, exatamente. Olha a falta de respeito que se tem com a população brasileira, olhem a esculhambação que é o Brasil. Sujeito para mexer num preço, num imposto em país de primeiro mundo, ele precisa consultar a população, explicar por quê, mostrar. Não é simplesmente chegar e dizer, olha, acabou o dinheiro. E aí, o ministro, em 2 dias, decidiu aumentar a gasolina em 41 centavos. E assim, muito objetivo, por quê? Porque esse é o único aumento que assina e começa a valer imediatamente. Ou seja, qualquer outra coisa ia demorar e sim. não sei o quê. Então, Existe assim, ó, comportamento Então vai para R$4. mais leviano que esse. Vai passar de litro de R$4. gasolina? Vai passar de R$4. Que o brasileiro não se surpreende Olha o mais, né? comportamento. Não, mas Jéssica, Não é nem a gente não tem dá. que trazer a razão às pessoas, porque Faz o que querem. olha a barbaridade que esse sujeito está fazendo. Como é que você simplesmente decide, acabou meu dinheiro, preciso mais, dá um canetaço e arrebenta a economia de um país inteiro, porque eles vão manipular e isso não vai aparecer nos índices inflacionários do mês que vem, porque se sabe, há muito tempo, índice do governo não merece confiança. Aí depois eles reclamam, não, porque a Noruega não manda mais dinheiro, os investidores não estão vindo, ninguém mais quer investir. Essa semana, o índice Bovespa caiu a semana inteira, porque o ministro abriu a boca segunda-feira dizendo, está acabando dinheiro. Olha, quem conhece o mercado sabe, quando o ministro da Fazenda diz que está acabando dinheiro, vem imposto. Pô, Mas qual é a origem dele? É banco. Sim, só que assim, esse sujeito tem que entender que gerir um país não é gerir uma empresa. Mas ele não Uma tem, empresa ele não você vai visa entender. lucro, você não tem comprometimento Ele não social vai nenhum. entender. Sim, mas tinha aquela fama de, o senhor Henrique Meirelles E aí, pra é um fazer grande de técnico, conta? é admirado no mundo bancário, no mundo financeiro. Sim, pode ser admirado como gestor de banco, mas para dirigir um país ele está provando que é incompetente. Porque como é que você determina de um dia para outro um aumento de um imposto? Isso é simplesmente semana porque que vem, né? Você precisa do dinheiro. Não, amanhã, assinou agora. Sim, ele assinou agora, ele tem que Diário Oficial. Aí coloca no Diário Oficial, Amanhã extraordinário, deve sair amanhã, Amanhã sai. fim de semana a gasolina. Já não tá. tem gasolina. Mas Sabe? ele tem uns Daí funciona fim de semana. Sim, aí funciona. E não duvido que não tenha gente subindo a E gasolina. qual é a aspiração? Qual é a aspiração do senhor Henrique Meirelles? Sim, ele quer ser presidente. Por mim não vai ser síndico de Exatamente, ele prédio quer ser mais. presidente. Ele quer na eleição indireta, se Quer dizer, acontecer. o sujeito... acontecer, E eu aprendi uma coisa. Quando o mercado gosta de alguém, abre o olho. Porque o que eles chamam de mercado, na verdade, são tubarões oportunistas que vivem de juro, que vivem do dinheiro que não trabalha, o dinheiro que não gera emprego, coisa e tal. Tá, daí assim, ó. Esse seu Henrique Meirelles enganou o país inteiro porque pegou do governo Fernando Henrique uma economia equilibrada e durante a bonança do governo Lula deitou e rolou. Aí entregaram o pepino para Dilma. Não que a Dilma seja inocente, a Dilma tem a culpa dela. Mas a Dilma, quando pegou o leão pelo rabo, o leão já estava brabo. Então, assim, e agora seu Henrique Meirelles, botar em ordem o mercado, Sim, aí junto com isso, Aí, ele deu uma imposto. notícia para inglês ver, para nós, né? Do tipo assim, vamos bloquear quase 6 bilhões e tal. Isso é outro proselitismo. Exatamente. Que não vamos gastar. Mentira.
Não vamos acreditar Esse contingenciamento, nisso. sabe o que é, Esse contingenciamento de 5 milhões e quando... É mentira. É só para fazer desconto. É para fazer desconto. É assim, ó, tem um orçamento aqui. A dona Jéssica é diretora de um departamento, tem um orçamento. É mentira. Ela pode gastar 10 mil reais no departamento dela, está aqui no orçamento. Eu vou dizer para a dona Jéssica, esses 10 mil que está aqui, eu vou lhe dar só 5. Os outros 5 eu vou lhe dar só quando a senhora precisar. Foi isso que ele disse, e claro que ela vai precisar. E para aquele cidadão que olha o que diz assim, aconteceu. aquele cidadão que diz assim, eu não tenho carro, eu não me importo com o preço do combustível. Imagina, isso é um absurdo, Isso é um absurdo. porque o preço da gasolina chega no tomate na esquina. A gente já falou Tomate na esquina, chega no pãozinho da padaria. Mas muita gente... Preço de passagem aérea, que eu falei ontem aqui. Eu não tenho carro, mas o senhor vai pagar igual. Igual, vai pagar igual. O preço da passagem aérea, por exemplo. Mas o que tem a ver com passagem aérea? Tem sim, porque o preço da passagem aérea vai parar no seu tomate da esquina, vai parar na sua pinguinha de domingo de manhã no boteco, vai parar no pãozinho da padaria. Pô, a economia hoje ela é movida a custos e os custos vão parar no preço final. Aí, Magda, sabe o que acontece? Assim, não tem dinheiro. Acabou o dinheiro, temos um déficit, coisa e tal. Tá aí os bilhões das emendas, hein? Pois é, de onde vão sair? Teve um deputado hoje, um tal de Vladimir, acho que é Vladimir Valmir Souza, uma coisa assim, um deputado do Solidariedade do Pará, que hoje tirou um sarro da cara do Michel Temer, porque ele disse, vou ensinar vocês como arrumar dinheiro com o Temer. Entra no gabinete dele e faz cara de coitadinho. E diz que tem umas obrinhas que estão orçadas lá, que ele precisava de um apoio, coisa e tal, e já leva um papelzinho com o número do projeto de lei e o número da vinculação do orçamento. Pronto. Tá resolvido. Esse deputado debochou do Temer. Debochou, ele ensinou como arrumar dinheiro. Sabe? Não tem dinheiro, tem déficit. Mas déficit do quê? Porque não corta custo. Esse contingenciamento, ministro, só pode enganar bobo. E nisso eu não sou bobo. Eu adoro olhar aqueles numerozinhos lá da transparência. Esse contingenciamento, todo mundo sabe o que é. Você não entrega o dinheiro para gasto imediato. Você não repassa, o Tesouro não repassa, você segura. Depois vai ter que gastar. Olha o que aconteceu com a Polícia Rodoviária Federal, com os passaportes, tudo isso, acabou o dinheiro. Contingenciamento não é corte de despesa, não é corte de gasto. Contingenciamento é aquele jogador que não joga nada, vai para a lateral, no meio do campo, começa a fazer balãozinho para a torcida aplaudir. É isso que o senhor fez hoje. E mais, aumento de imposto foi gol contra. Gol contra. Completamente. Completamente. Exatamente uma semana depois que libera não sei quantos milhões para as emendas dos parlamentares que apoiaram o Temer. 15 bilhões. Sabe, a cara de pau, a desfaçatez hoje no serviço público transcende. Pô, não bastasse isso, sabe o que aconteceu hoje em Brasília? Os principais líderes das centrais sindicais foram se reunir com Michel Temer. Querem que ele edite uma medida provisória mudando a nova lei trabalhista e autorizando os sindicatos a cobrarem outra vez dos trabalhadores. E agora, quanto eles quiserem. Mas ser decidido em convenção. Essas convenções é papagaiada. Porque a diretoria é sempre os mesmos ali, aquela turminha. Foram lá reunidos com o Temer, o ministro do Trabalho. Foi junto? E agora também ele anunciou a polícia para o Rio de Janeiro. Ele está fazendo... ele está fazendo... É o desespero. Os sindicalistas foram conversar com ele, aí foi o ministro do Trabalho junto e foi o Padilha aqui, o nosso ministro. Quer dizer, a única coisa boa que tinha para o trabalhador, porque eu falei aqui, não era ruim para o trabalhador, criou novas regras, algumas coisas não ficaram tão boas, outras deram uma melhorada, mas não tinha. Mas a única coisa que tinha mesmo para o trabalhador ali era o fim dos sindicatos no contra-cheque dele. Sim. Pois agora... Você sabe quanto a central sindical... Tá, mas e agora? A central sindical... Não, o Temer disse que vai ver, vai estudar o caso. Ou seja, os sindicatos querem ir de novo no bolso do trabalhador. Os vampiros querem sugar sangue de novo. E ele vai fraquejar porque ele quer o apoio dessa gente. O Michel Temer está assim agora. Chega lá, o que tu tem para me dar? É uma vela para cada santo. Pô, sabe? A única coisa concreta de boa que tinha era... Mas por que daí essas pessoas não têm interesse em fazer o filme delas com o povo? Você sabe... Sim, mas você sabe quanto a central sindical... A força sindical pega por ano? Só a força sindical... 45 milhões de reais é entregue assim, Aqueles sindicalistas vão lá no caixa do governo, pegam 45 milhões de reais. Para fazer o quê? E olha, a força sindical é nanica perto da CUT. A
Yakult é incomparavelmente... Por isso que o dinheiro da mortadela e os R$30 dos arruaceiros não acaba. E o que é feito com esses 45 milhões? É só olhar os noticiários aí, você vê o que é feito com esse dinheiro. Só olhar os noticiários. Como é que você pensa que é feito esses movimentos, esses ônibus para lá, ônibus para cá, mortadela e papapá, e contrata black box, não sei o que. Eles estão desesperados atrás de dinheiro. Porque foi a única coisa boa que essa reforma trabalhista trouxe de concreto num primeiro momento para o trabalhador. Sim, mas agora e agora eles vão lá se reunir com o Temer. Agora não é mais isso. Esse Michel Temer tem tudo para se transformar no pior presidente. Olha, ele vai conseguir ser pior que o Lula, que arrebentou e criou esse esquema de corrupção todo. Tem que se esforçar aí. Para ser pior que o Lula, ele vai conseguir ser pior que o Lula como presidente. Pior que a Dilma? Porque o que ele está fazendo... Olha, a Dilma é o seguinte, a Dilma até agora não condenaram ela a nada. A Dilma não é rica. A Dilma foi peixe pequeno. A Dilma... E outra coisa, a Dilma pegou o país... Eu não estou livrando a cara da Dilma, eu acho que ela tem as culpas dela. Mas ela pegou o país já arrebentado. O Lula entregou para ela um pepino. Ela pegou o leão pelo rabo e o leão já brabo. Então, assim... Mas, em termos de ruindade, comparada à corrupção, o sistema de corrupção que o Lula implantou, o Michel Temer vai conseguir superar o Lula em termos de dano ao trabalhador. Ele vai conseguir superar... Atenção, senhores. Boa noite. Eu, por acaso, ouvi vocês reclamando do aumento da gasolina e das taxas inflacionárias? Dos passaportes? Quiseram tirar Dilma e PT, agora suportem. Saudações, Mário Lima. Vocês são os culpados. Ô, seu Mário, quem botou o Michel Temer lá não foi a gente, foi o senhor que votou na Dilma, porque ele era vice da Dilma. Foi o senhor que votou. Hoje a notícia mais bombástica publicada no jornal O Sul de hoje é a seguinte manchete. Mais de 200 mil empresas brasileiras estão devendo o fundo de garantia. Então, essa é uma grande preocupação, manchete do Jornal do Sul de hoje, até eu falei hoje à tarde na Rádio Pampa a respeito disso, dessas empresas, né? Dessas empresas que têm que recolher, mas não tem como recolher. Então, essas empresas vivem esse dilema, vivem esse problema e, principalmente, os funcionários que precisam desse fundo de garantia para quitar a casa própria, para resolver a sua vida, uma série de coisas, né? Então, essa é a situação do nosso Brasil. E o número de desempregados, que está batendo agora os 14 milhões, a tendência, Vitorino, é passar para 15 milhões até o final do ano. Porque essas notícias que eles veem que está melhorando, isso é mentira. Mentira. O Temer deu uma entrevista agora há pouco, Magda, antes de começar o nosso programa. Eu estava acompanhando uma entrevista que ele deu lá pelo meu programa na Rádio Pop, e ele disse o seguinte: porque os catastrofistas de plantão não aceitam que o Brasil está se recuperando e andando. Sim, está andando em direção ao buraco. Porque o sujeito recebe sindicalista para restituir a obrigatoriedade do imposto sindical. Determina mais 41 centavos do preço da gasolina. E aí chama a gente de catastrofista. Quer dizer, além de tudo, tem cinismo. Porque isso é cinismo, você dizer uma coisa dessa. Vou te contar, eu já não sei mais o que eu vou fazer. Marne, falando do assunto que o Marne estava falando, né, das empresas não depositarem os fundos de garantia, o que eu acho incrível é o fato deles tirarem esse dinheiro do trabalhador, porque todos os meses é descontado lá na folha de pagamento, mas eles não depositam. Não, o fundo não. O fundo não é descontado. O que é descontado é só o INSS e isso é pago porque as empresas têm um comprometimento, porque a retenção de INSS tem imputação penal. O artigo 168 diz que propensão indébita de recursos previdenciários passa pelo Código Penal. Não é civil, nem trabalhista, nem... Então, assim, as empresas pagam. O fundo de garantia não é recolhido do trabalhador, é uma obrigação que a empresa tem. Agora, é aquele negócio. O trabalhador hoje que ganha R$1.000 de salário, custa R$2.000 para a empresa. Chega no final do mês, a empresa pensa assim: ou eu pago o salário, ou eu pago os impostos. Eu preciso manter a empresa andando, eu vou pagar salário porque os caras têm que comer. Vou pagar salário porque os caras têm que comer. Bom, olha aqui, Boa noite, bancada. Quando ouvi a frase de Getúlio Vargas reproduzida no programa, lembrei-me desta frase de Machado de Assis. Vou ler aqui a frase do Machado de Assis. Cuidado, vaza som.
Quando ouvi essa frase, saiba, pois, que sou muito senhora da minha vontade, mas pouco amiga de exprimir. Quero que me adivinhe e obedeça. Sou também um pouco altiva, às vezes caprichosa. E por cima de tudo isso tenho um coração exigente. Veja se é possível encontrar tanto defeito junto. Do livro, a mão e a luva. Deixa eu tentar ver o que é isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Foi que ela mudou do Machado de Assis, ó. Eu vou salvar pra gente mostrar aqui. É parecido com a senhora, esse versinho aí, assim? Como é o versinho? Aqui, eu vou mostrar aqui, ó. Peraí, quer ver, ó? Eu vou mostrar aqui, ó. A nossa telespectadora colocou aqui, peraí. Frase de Machado de Assis. Saiba, pois, que sou muito senhora da minha vontade, mas pouco amiga de a exprimir. Quero que me adivinhem e obedeçam. Sou também um pouco altiva, às vezes caprichosa. E por cima de tudo isso tenho um coração exigente. Veja se é possível encontrar tanto defeito junto. Machado de Assis. Já conhecia a senhora. Viu? Tá aqui, ó, viu? Não sei se vocês mostraram o que estava no computador, que tá aqui, ó. A imagem junto com a frase. Esse Marne tem outro por dentro. Tem outros, não alguns. E aí, Cris Bart, vamos... Futebol, o Grêmio tá bem, hein? O Grêmio venceu. Obrigado pela Vitória. tua opiniãozinha. O Vitória, que é o Calor, né, que tá, né? Nós estamos tudo vermelho, era bom ligar o ar. Mas esquentou, subiu 10 graus a temperatura. Diz eu que acho. no fim de semana vai esquentar mais. 26 graus no mês. 18 graus. Aham. Como é que a gente aguenta isso? Hoje à tarde estava 18 graus, subiu 10. E até o fim de semana, a máxima, né? Não que faça a máxima. Sacanagem. Falando de futebol, o Grêmio venceu ontem o pior mandante do Campeonato Brasileiro, que é o Vitória. E do lado do Internacional, quem foi contratado, enfim, sacramentou-se a contratação de Leandro Damião, a volta de Leandro Damião, que estava no Flamengo, passou pelo Santos, estava no Flamengo, odiado pela torcida do Mengão, e volta para o Internacional. Imagino que como titular, né? E quem chegou ontem também em Porto Alegre e se apresenta no estádio Beira-Rio é o meia Camilo, para fazer ali a dupla com D'Alessandro. Vamos ver o que vai dar, senhora né? tá rindo? Eu acho que agora... Eu estava olhando para ela e sorrindo. Ela não pode sorrir para mim? Viu? E mais um terremoto, Aqui né? eu tô longe da senhora, não apanho. E Mais um só mais um drops de futebol. O silêncio de Neymar estimula ainda mais as fofocas de que ele estaria indo, sim, para o PSG. Cada vez mais se confirmando. A propósito de PSG, quem perguntou? Onde estão Carla Krieger e Chicão Tofani? Primeiro, não estão juntos, ponto. Carla Krieger entrou em férias, curtas férias, mas entrou em férias. Ela retorna na semana que vem, na quinta-feira. A época de férias escolares das crianças, né? Ela tem uma filha pequena, a filha pequena está em férias e ela vai saiu uns dias... Isso é música do Roberto Carlos, enquanto as crianças saírem de férias. É a música do Roberto. Mas é verdade que tem criança pequena, as férias não pode fugir, né? Tem que encaixar. Tem que encaixar, Ou né? você tira naquele período... então ela, no período, a menina já estava em férias, as férias são mais longas, mas um pouco ela tem que sair, senão... A criança fica em casa, né? Então ela vai sair uns dias em férias. Já o Chicão Tofani vem já se ressentindo desse frio muito intenso. É idoso. Não, ele está com 59, vai fazer 60. Um dia ele vai fazer 60. Dorme sentado, né? Não dorme sentado, nada. Mas como tu é intrigueiro? Não, intrigante. Não, intrigante é uma coisa. Alcoviteiro? Alcoviteiro é outra coisa. Eu tô arrumando agora, virei uma mulher pro Chicão. O Chicão não precisa de mim pra arrumar mulher. Alcoviteiro. Mas Chicão Tofani está sem voz. Desde ontem que ele estava ficando meio assim, rouco. Ai, tava mesmo. Tava feio ontem. Tava feio. Então ele está sem voz. Então é por isso que tivemos essas duas baixas aqui no programa. Falando em baixas, o governo do estado do Rio Grande do Sul se prepara para receber uma delegação da China que vem a Porto Alegre, mais precisamente ao Rio Grande do Sul, vem avaliar e vem buscar contatos com as autoridades, trazendo o que de mais moderno existe em trens urbanos, metrô de superfície no mundo. Hoje os chineses, eles vêm agora no segundo semestre. Os chineses... Porque a semana que vem uma delegação enorme do Japão ao Rio Grande do Sul. Do Japão, a semana que vem, estará aqui no Rio Grande do Sul. Tem rodadas de negócios
com o governo, com o Fiergs, com o Federação na próxima semana. Eu não sei se eles trazem também eles trazem muitas coisas. Os chineses vêm aí e os chineses hoje, Magda, eles detêm quase 70% do mercado asiático de trens urbanos. Tem uma indústria, eu não lembro, são 4 letras e se tentar pronunciar o nome mesmo, confesso melhor a você, deixar assim. deixa assim. É uma das maiores, se não a maior indústria do mundo de trens urbanos e eles têm interesse em investir no Brasil. Como eu disse a vocês, os chineses estão aos poucos comprando infraestrutura na América Latina e na África, investindo em energia elétrica, saneamento e empresas públicas de médio e grande porte. Certamente eles vêm ao Brasil e, olha, vou dizer uma coisa para vocês, o que o governo brasileiro e o que a Prefeitura de Porto Alegre, o governo do Estado e o governo brasileiro não conseguiu fazer, que é um metrô em Porto Alegre e uma cidade como Porto Alegre, os chineses são capazes de vir aqui e fazer. E tem gente que ainda vai... toque de caixa. E tem gente que ainda vai criticar. Vai dizer, entregaram. Mas sempre tem. Entregaram, não sei o quê. Corneteiro é o que mais tem, Corneteiro é o que mais tem, né? Corneteiro é o que mais tem. Então... Porque legal é não ter metrô em 2017, né? Em pleno 2017. Legal é não ter metrô numa cidade. Isso é que eles devem achar bacana. Então, é muito interessante e vem aí uma proposta bem... E outra coisa, Magda, são sistemas modernos. Porque tem know-how. Uma coisa é alguém que fabrica 10 trens, Marne. Outra coisa é alguém que fabrica 10.000 trens. Entendeu? Então, eles têm know-how, tem tecnologia e a gente sabe que a Ásia... tudo é rápido, né, amigo? Tudo é rápido, é limpo, sabe? São organizados. Não tem muita conversa, não tem... Nós não conseguimos ainda terminar uma ponte de 1.500 metros aqui sobre o Guaíba. Não. Os chineses fizeram em 4 anos uma ponte de 30 quilômetros sobre o mar. Nem as pequenas obras aqui não terminam nunca. A gente não conseguiu recapar a Protásio. Isso é. Nas obras da Copa, o buraco da Ceará, o buraco da Souza Reis da Ceará tá lá. Tá de nível. Tá de nível, né? Bom, aquela bagunça ali na esquina da Plínio com a Dom Pedro II, com a Carlos Gomes, ele também continua, vai muito bem, obrigado. Já que vocês estão falando sobre isso, desculpa, no dia 19, porque nem sempre eu consigo ler todos os e-mails, mas eu tenho ainda um pouco de penso, e aí eu lembrei que alguém falou sobre metrô, então busquei aqui um e-mail do dia 19. Gostaria de usar essa bancada para passar uma sugestão, que falou sobre privatizações, lembra, Gustavo? Principalmente no transporte público, basta liberar a construção dos trens aéreos pelos japoneses, eles constroem, cobram passagem sem custo, lembra? O trem... Não, mas não tem nada a ver com o aeromóvel. Falou sem custo para o país, sem desvio de recursos, fica a dica e tal. Então, agora vem ao encontro que tu estás dizendo. No segundo semestre virão os chineses e tal. Quem sabe aí sai alguma coisa. Eles funcionam assim, olha só, me dá concessão por 10 anos, eu faço o trem para você. O Napoleão Bonaparte tinha uma frase muito especial sobre os chineses. Quando a China acordar, o mundo irá tremer. E é uma grande verdade. E o mundo irá tremer. E isto eles já estão acordados. E eles estão dominando o mundo pela tecnologia, pelo dinheiro. Imaginou, Vitorino? Se os chineses resolveram tirar todo o dinheiro que eles têm dos Estados Unidos, todos os títulos do Tesouro Americano que eles compraram... Se eles resolverem despejar esse dinheiro no mercado, acabou os Estados Unidos. O dólar cai pela metade. Impressionante. Porque as reservas cambiais da China são trilhões de gigantescas. Eu me lembro que eu me formei em jornalismo e depois eu fiz cursinho pré-vestibular para fazer vestibular para prestar para direito. Isso no ano de 2001. E os professores de história já alertavam para a grande potência mundial, que é a China, que estava assim com as garras afiadas para se lançar no mundo. E isso há 17 anos. 16 anos. É que a China instalou um sistema, Cris, que não tem, digamos assim, burocracia nem bisbilhotice. É uma ditadura? É uma ditadura militar. Não tem nada de comunismo lá, é uma ditadura militar lá. Que tem um clã que domina o país, coisa e tal. Mas assim, quem conhece a China sabe tem várias Chinas numa só, né? São 40 línguas. A mais falada é o mandarim, que, aliás, hoje é a língua mais procurada tanto na Europa para cursos. Quanto mais nos Estados Unidos. É o curso mais procurado hoje do mundo, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, é o mandarim. Exatamente por causa do business na China. Mas a China é o seguinte, você vai na China, eles fabricam tudo que você quiser, com a qualidade que você quiser, desde que você pague.
Eles fabricam celulares de $10 e fabricam celulares de $200. E bolsas Eles fabricam um iPhone de $10 mil. E fabricam imagem Nossa Senhora Aparecida. Sim. Você vai comprar made in China. Meio de China. Pois é. Nossa Senhora Aparecida. Pois é. Agora... Esse casaco, essa aqui, tudo made in China. Então, assim, é um mecanismo de desburocratização. Você abre uma empresa com mais facilidade que você paga uma conta num banco aqui. E os salários... E olha que é difícil pagar uma conta no banco. O Marne, tu sabe que o salário já não está tão assim, viu, Marne? E o salário, ó. Já não está tão assim, não. A pressão nos grandes centros, como Guangzhou, Canton, Xangai, já nem fala em Hong Kong, porque Hong Kong ainda não é China, Hong Kong ainda é meio inglês. Mas esses grandes centros, a pressão sobre os salários está enorme. Os profissionais de ponta hoje ganham muito bem. E a China não deixa os caras sair. A empresa paga um salário para ele de $2 mil, o cara quer ir embora para ganhar 4 mil em outro país, o governo paga os 2 mil e cobre a oferta do outro país. Eu tenho um dos meus filhos, fez uma viagem de 20 e poucos dias à China e estava me contando algum tempo atrás, 1 mês atrás, 2 meses atrás, disse que ele caminhava, ele foi conhecer a muralha da China, aquelas coisas características. Ele disse que chegavam os chineses agarravam para ver como é que é, sabe? Queriam conversar, ele fala bem. Ele fala bem inglês. Né? Aí aquela coisa, ele disse, pai, que coisa impressionante. No outro ano ele foi à Rússia. Ele disse que na Rússia, a coisa mais impressionante que ele achou, claro, que foi o metrô, né? Que tem todas aquelas obras de arte que foram tiradas dos palácios dos milionários na época, em 1917, com a Revolução Bolchevique, e que eles continuam com o mesmo ódio contra os alemães. É impressionante. Ainda hoje, a Rússia se ressente das atrocidades do exército nazista cometidos em 1941, quando começa a Operação Barbarossa. Eles que acabaram com a guerra, né? Foi. Quem ganhou a guerra não foi os Estados Unidos, quem ganhou a guerra foi a Rússia. Foi a Rússia. Foi o inverno. Deixa eu ler algumas colocações dos nossos telespectadores aqui. O Maurílio de Sapucaia está xingando o Marne. Para de fazer propaganda pro Lula, Marne. Ai, coitado do Marne. Então tá, deixa eu ler algumas colocações aqui dos nossos telespectadores sobre os tributos que nós falamos agora há pouco, tá? Manuel Azevedo. As más notícias que vêm do governo Michel Temer têm som de música para os fanáticos petralhas. Mas lembrando sempre que o PT ficou 13 anos esbanjando e quebrando o Brasil. Dilma, após sua reeleição, subiu luz, combustíveis e o Brasil parou. Não vamos fazer de conta que com o PT o Brasil estava o país das maravilhas, é o que ele disse. Manuel Azevedo. Bruno Recine diz o seguinte: não defendo a esquerda comuna com a Dilma, nem muito menos este senhor liso que está no poder. Mas se fosse a dona Dilma, já teria panelaço, protesto e textão no Face. Vocês estão abusando do povo com reformas, como a trabalhista, da educação e tributos, que só desgastam e amarram o desenvolvimento da sociedade, como essa vergonha do aumento dos combustíveis. Agora é a hora de mostrar que o povo está descontente e fazer paralisação geral, mas eu duvido. O povo não tem coragem nem peito para isto. A esperança é ano que vem revolucionar e votar direito. Alguém com a mão de ferro e nos traga segurança e justiça. Abraço, Bruno Recine, de Gravataí. O Bruno, só observando o que o Bruno disse, a dona Dilma fez a mesma coisa com a energia elétrica, lembra? Você viu o tranco que a gente tomou na energia elétrica? Baixou e quando veio mais do dobro. Eu acho que ele disse aqui, não li? Não, você falou assim, ele falou assim. Tá. Mas assim, vamos deixar bem claro de que a gente não quer mais imposto, não importa de quem vem. Ele também é. Aumentar impostos de um país não é nada mais do que assinar o atestado de incompetência e burrice, diz o Edu Bauerman, de Estância Velha. A Denise de Bagé. Fala-se muito em globalização da economia, mas o que se vê é a chinanização da economia como fenômeno mundial. Não deixa de ser. Para o Marne, quando a favela se acordar, o Rio de Janeiro vai se exterminar. Adelson Pepe. Já está exterminado? Já acordou, né? Hoje vocês já viram o que foi hoje de manhã, né? Tá feia a coisa. Tá muito já acordou complicado. A favela lá. A favela já acordou e já está dominando. Isso é antigo. Quem disse foi o Afonso Romano Santana. Não sei se a frase é dele, mas eu li num artigo dele no Extinto Jornal do Brasil, e que ele disse o seguinte, aqui,
quando o morro descer para o asfalto, vocês vão ver o tamanho da lambança que vocês fizeram nesse estado. Porque o Rio de Janeiro é absoluta ambiguidade, né? O bairro de São Conrado, por exemplo, é um bairro nobre com imóveis de 4, 5 milhões, imóveis de 4, 5 milhões, e a 500 metros atrás você tem a Rocinha atrás. No pé do morro. No pé do morro. A Rocinha. Não, e do lado do Leblon, o Vidigal. Luciano Fontes diz o seguinte, gente, vocês sabiam que os CCs que ganham 5 mil, 3 mil é do partido, por isso tantos CCs, eu perdi alguma coisa. Entendi. Ou você perdeu ou não está no texto. Manda de novo. Acho que ele Não, mas eu não sei, de alguma coisa que eu não entendi. Quando eu vi a frase do Getúlio, lembrei, tá, já falou. Símbolo, diz agora a Karen Santos, que é uma... é do Santana. Desejo a vocês um feliz dia do amigo e dedico a todos os fãs e amigos, em especial os gremistas, pêsames pela morte de um ícone do jornalismo, da comunicação do Rio Grande do Sul, imperadores e gremista, amado pelos tricolores e admirado pelos colorados, nos deixa justamente no dia do futebol. Com certeza um dos maiores símbolos que o Grêmio já teve e será eternamente. Abraços dessa colorada, com essa foto linda que simboliza a grandeza do Santana. Deixa eu salvar essa foto, que é uma foto bonita mesmo. Eu não conhecia essa foto, vou salvar e vou mostrar para vocês aqui. Enquanto isso, eu leio o recado de Ledi Soares, que diz o seguinte: o professor Clóvis sempre fará falta. Além de um mestre sensacional em biologia, foi um empreendedor visionário e trouxe modernidade aos programas ao vivo na TV do Rio Grande do Sul. Um abraço, Ledi Soares. Ele foi precursor, ele inventou este formato que nós temos aqui hoje. Bancada, né? Esta bancada, ele inventou há 36 ou mais, agora já são mais de 35, 36 anos. E foi copiado no Brasil. No Brasil. Não estou exagerando, foi sempre copiado. Visionário. Foi copiado. Dona Magda, eu gostaria de ser corrigido. Está aqui a foto do Santana, que a nossa telespectadora Karen mandou. Olha que bonita. Tá meio barrigudo. Ai, coitadinho. A Tatiana Fogaça deu uma corneteada aqui, claro que não ia me perdoar, né? Ela disse: pô, Magda, eu estava na cozinha lavando a louça e ouvindo o programa, que eu adoro, e percebi que durante todo o tempo eu só ouvia a voz do Vitrolino. Achei que ele estava sozinho na bancada. KKK. É a posse de bola do Barcelona, né? De sempre. Fala, Tatá, não faz uma assim das com o coisas que cozinho, eu Tatá. morei como Vitorino muitos anos no Rio de Janeiro, uma das coisas que eu mais notava é que no edifício que eu morava ali em Copacabana, eu morei na Rua Hilário de Gouveia muitos anos, e sempre dois elevadores, o elevador social e o elevador de serviço. E a empregada doméstica não pode subir no elevador social. Não pode, é proibido. Mas aconteceu a mesma coisa lá no Espírito Santo. O governador era o Alduino Azeredo, que era o governador do PDT, o Colares aqui e o Brizola no Rio de Janeiro. Ele era negro e a filha dele, negra, evidentemente, ela foi entrar no edifício para visitar uma amiguinha de faculdade. Aí foi entrar no... Não, a senhora não pode entrar aí. Mas como não posso entrar aí? Não, porque não sei o quê, porque a senhora tem que entrar para o elevador de serviço. Não, mas papai, começou aquela discussão e tal. Então o senhor sabe quem eu sou? Teve que dar o carteiraço. Sou filha do governador. Mas que filha do governador? Nada. Acabou todo mundo na polícia. Quer dizer, a discriminação, eles não sabem quem é a pessoa. É o rótulo que eu falei aqui. É o rótulo que vale. Não é o conteúdo da pessoa. Então, esse país caminha para o naufrágio total por causa dessas coisas, que as pessoas são rotuladas. Tem o rótulo, consegue tudo. Não tem o rótulo, os valores, mas os valores invertidos. É isso aí, tem razão. Posso mandar um beijinho? Deve. Para uma amiga minha, minha musa inspiradora, Dani Pacheco, que honra estar me assistindo. Tá nos assistindo, né? Beijo, amiga. Amanhã a gente se vê. Mão de ferro para governar com justiça, só Bolsonaro 2018. Mandem um beijo para mim, Ana Paula. Beijo, Ana Paula. E para minha mãe que está assistindo comigo, Dona Serafina. Dona Serafina, beijos, que tem 77 anos, são de Pelotas. Beijos para as duas que nos assistem. O Mário falou agora sobre Sabe Quem Está Falando. O Antônio Emílio de Moraes tem uma história engraçada, que ele ligou uma vez para o Grupo Votorantim. Tinha esquecido uma pasta, ele ligou por volta de 11 horas da noite. E não tinha secretário, não tinha ninguém, estava fechado. Atendeu o telefone, deve ter sido um segurança, um auxiliar de serviços gerais, enfim, passou perto da mesa, tocou o telefone, atendeu às 11h30 meia-noite. Ele atendeu o telefone. Alô, por favor, quem é que tá aí de serviço? Ah, ninguém. E o senhor está fazendo o que aí? Eu
eu trabalho aqui, eu sou prestador de serviço aqui. Preciso de uma pasta assim, 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 alguém podia ir lá na minha sala pegar a pasta assim? Eu não. Como não? Por que o senhor não vai pegar lá? Porque não é meu serviço. O senhor sabe o que o senhor está falando? Aí o outro tá... Com quem que eu estou falando, então? Aí diz, aqui é o Antônio Emílio de Moraes. Aí diz do outro lado. E o senhor sabe o que o senhor está falando? O Antônio Emílio diz, não. Aí diz, ainda bem. Essa é boa. Essa é muito Tem uma boa. mais engraçada que essa, acontecida aqui em Porto Alegre, na extinta TV Piratini. Às 10h30 da noite, eu não me lembro, falecido meu irmão e amigo Enio Rockenbach, tinha um programa de entrevista e o Brizola era o convidado. Era 11 horas, era tudo ao vivo, naquela época não tinha gravação e tal. Não tinha o tape. Tinha, mas não funcionava direito, como era emissora associada, não funcionava direito, a cabeça estava gasta, não trocavam nunca. Aí chega o Brizola, com o carro oficial, para na porta da TV Piratini, aquela coisa, e o motorista, o governador quer falar, não, mas não pode entrar, tem uma ordem aqui, não pode entrar ninguém, mas é o governador, ele vai dar uma entrevista, não pode entrar. O Brizola disse, então vamos embora. Aí não deu uma entrevista, ficou o Enio Rockenbach lá falando sozinho, tipo o Vitrolino, 1 hora falando sozinho, porque não tinha o governador para entrevistar. Aí era mole, 1 hora era mole. Vitorino. Larguei a bola quicando, ele Olha aqui, aproveita. ó, deixa eu Contando só... agora vocês, eu trabalhava numa rádio lá do Rio de Janeiro, a Rádio Manchete, e eu fui fazer um jogo, departamento de esporte da Rádio Manchete, recém-formado, tinha pouca gente, inclusive meu amigo Pedro Jacques, aqui do Rio Grande do Sul, que era meu chefe lá. Pedro Jacques. Paulo Alceu, Paulo Jacques. O Pedro Jacques. Pedrinho é uma figura maravilhosa. É uma figura maravilhosa. E a Rádio Manchete botou um departamento de esportes e eu fui transmitir um jogo Brasil e Rússia em Moscou. Tenta imaginar Moscou há 35 anos atrás. Era a União Soviética? Era a União Soviética. Era um negócio assim, comunicações, coisa e tal, Gente, nevava, frio. O Brasil ganhou o jogo 1-0, gol do Zico. Mas nevava, um frio de rachar. E quem disse que tinha linha? Quem disse que se falava com alguma coisa? O máximo que eu conseguia era falar do quarto do hotel com Com a recepção. Aí eu Isso é arrumei- fraude. Olha. Isso é fraude. Sim. O senhor enganou o seu ouvinte? Enganei mesmo. Deixa ele contar a história, por favor. Enganei mesmo. Eu pedi ajuda de um funcionário do hotel. Sim. Ele ficou no quarto comigo, ouvindo a narração pelo rádio e conversava o que o narrador estava dizendo. E eu fiquei narrando o jogo pelo telefone do quarto do hotel, porque não tinha condições técnicas no estádio. O senhor adorou. Eu transmiti um jogo de futebol ouvindo um russo traduzindo num espanhol desgraçado para Tira a mim o que ele mãozinha da estava ouvindo em... Tu narrou o jogo assim? Não pode. Não é qualquer Não, O Pedro Vitorino Tu fez faz. uns drops. E mais. Não, Gente, tem coisas... Quer ver uma outra que eu vou contar para você? O nosso ilustre vice-presidente Paulo Sérgio Pinto tinha a Feira da Providência no Rio de Janeiro e sempre tinha a stand do Rio Grande do Sul, né? E a nossa querida Milka fez um desfile no Rio de Janeiro. E eu era correspondente da Coimbra no Rio de Janeiro, o Paulo Sérgio Pinto mandou eu transmitir o desfile da Milka. Tentem imaginar eu transmitindo um desfile de moda O senhor pela faz rádio. tudo, né? Não consigo. É um elefante numa loja de cristais. Não, gente, mais mas ou menos. Não, mas foi de uma categoria. Mas voltando à Foi de uma Rússia, categoria. Bom, na minha primeira vinda a Porto Alegre, É a enrolação pura, né? o pessoal dos bastidores da rádio. mas tocou uma voltando a corneta. Moscou, tu narrou o jogo. O cara aqui, tu narrou o jogo. Não, o russo ouvia no rádio em russo e reproduzia para mim em espanhol. Tá. E tu narrava com um delay. La pelota está na desgraçado, né? lateral, jogador... Se fosse assim, mas com sotaque de russo. Sim, Não, e é com sotaque rápido, russo. né? Não é? E eu Se tentando fosse uma entender o pelota, russo sim, mas e aqui sotaque transmitindo Ele o jogo. inventou um jogo. Inventou um jogo. Bom, a única coisa que eu transmiti Onde é que certo... mora esse russo que eu A vou única falar coisa com que eu ele? transmiti certo foi o gol. Ah! com delay, Como é que né? era com sotaque de Porque russo? o russo virou pra mim. Aí eu ouvi o cara dando um grito lá, e o russo dizia: gol. Foi gol. Gol. Você de vergonha. Gente, como é que ele faz baita isso? delay. Então eu não duvido mais nada do Vitorino. É gol. Depois dessa. Zico. 1-0 gol do Zico. Foi um negócio assim. Gente, Mas pra meio beber depois chinês, foi né? fácil. eu tenho vontade de, um dia, bem no final da minha vida, escrever um livro sobre as coisas do rádio. Escreve agora, não O rádio é precisa um ser no negócio final da vida. emocionante. Muita gente já fez isso, sabe? E tem histórias espetaculares, porque o rádio proporciona coisas que
TV não proporciona, porque a TV tem mais realismo. O rádio lida com o imaginário. Sem dúvida. O Marne é parte da história do rádio, não do Rio Grande do Sul, do Brasil. Sim. O Marne sabe o que eu estou dizendo. O rádio cria o imaginário. E o imaginário do rádio tem um poder. Pra você ter uma ideia, no início do século XX, um radialista chamado Orson Welles fez uma adaptação do livro Wells. A Invasão do Mundo, né? A.G. Wells. A Invasão... a Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos. Fez uma adaptação radiofônica. Aquilo cresceu de uma forma... Nova York. E não tinha intervalo comercial. Marte estaria invadido. Sim, e aquilo... E não tinha intervalo comercial. E as pessoas ouvindo o rádio começaram a imaginar. E quem ligava o rádio... Porque entrava o repórter, não sei de onde. Sim. E aí entrava a pessoa gritando. Ele foi atingido por um raio verde, só sobrou cinza, aqueles negócios. Levou pânico. E os nossos telespectadores não param de falar sobre os tributos, os impostos. O Brasil, de longa data, vem sangrando a população com a cobrança de impostos. O então presidente Campos Salles foi apelidado de Campos Selos. É verdade. Tal a quantidade de tributos criados e cobrados pelo mesmo, diz a Denise de Bagé. Isso aí, Marlos é bom, Marne. Tinha um grande Lembrei amigo do Marlos, meu da cabeleireiro. TV Gaúcha, o Marlos Andreucci. Não, esse é Marlos. Tem uma mensagem curiosa aqui para você, Marne. Ó. O Tomás Freitas Silveira, que está vivendo em Itajaí e assiste a Pampa pela internet. Ele disse, vocês falaram em rádio, gostaria de falar como ele realmente mexe com a imaginação da gente. Antes de assistir esse programa, eu tinha o hábito de ouvir o Marne Barcelos na Rádio Pampa. Eu imaginava o Marne como um senhor velho, careca, de bigode, muito parecido com Albert Einstein. Depois que o vi na televisão, mudei completamente o pensamento. Isso é o rádio. Para mim, é o melhor meio de comunicação que existe. Ele está enganado. Obrigado. O Einstein não era careca. E ele diz assim, saudades do Santana e digo, o Marne está no mesmo patamar para mim. Ah, que verdade, a gente brinca aqui, mas o nosso Marne Barcelos... Que azedinho que estamos. Não, o Marne... não gosta de receber elogio, o Marne... quando tu morrer, eu vou fazer o discurso lá para ti, tá? Não! Deixa comigo. Ele não vai deixar eu posso dizer o que tu quiser. Aí eu vou falar uma questão de coisa. Nós não vamos conseguir te enterrar. Coitado dos meus Ele vai filhos. começar a falar e não vai apodrecer o troço, vai vai chegar o dia da fuder. missa do 7º dia e o cara não parou de falar. Vai ficar podrinho, fedorento e não vamos... O Vitorino lá, aí ele dá uma choradinha, falsa. Vai mudar a população, vai mudar e a missa de 7º dia e o padre lá vai dizer, e aí vocês não veem pra missa e o Vitorino tá lá, ó, o Lero Lero. O primeiro aniversário. Vamos aos aniversariantes. O senhor Alberto Santos Dumont, esse grande gênio brasileiro. E ainda hoje na Rádio Pampa eu falava, quando você for ao Rio de Janeiro, conheça a casa, veja o que ele fez, criou o relógio de pulso. Por que ele criou o relógio de pulso? Porque ele estava voando, ele queria ver a hora. Naquela época as coisas eram muito embrionárias. Ia ficar emocionado. E vocês sabem que o Santos Dumont fez o primeiro voo do mais pesado e etc. E ele cometeu o suicídio, entrou num processo depressivo por ver a sua grande invenção, que era o avião, entrar na Primeira Guerra Mundial e anos depois ele comete o suicídio. Uma história triste, mas este homem que realmente foi genial, Alberto Santos Dumont. Outro aniversariante, o ator brasileiro Adriano Reis, que era um boa pinta, era uma voz realmente muito bonita. A maravilhosa cantora e compositora americana Kim Carnes, que hoje está de aniversário, completando hoje 72 anos. Nossa, 72 anos. Bette Davis Eyes, o grande clássico dela. Isso. Bette Davis Eyes. Eu tenho uma das gravações que eu tenho, ela e a Bárbara cantando. Eu, quando coloco aquilo, eu quase tenho um infarto, né? Ela tem uma voz rouca, assim, anasalada. Rolfenha. Gostou do tempo? Rolfenha. Linda, né? A voz dela. Carlos Santana, completando hoje 70 anos, grande músico mexicano. Outro genial. Armínio Fraga, completando hoje 60 anos, economista brasileiro, deve ser um dos homens mais ricos, né? Porque ele só trabalha para banco. É mesmo? Tu tá fazendo uma ironia. Susana Werner, né, que está completando hoje 40 anos, a Susana Werner, né, casada com o Júlio César. Só eu que faço aniversário. O Dado Dolabella, completando 37, e ela, a Gisele Bündchen, completando 37 anos hoje. São esses os aniversariantes. 37 anos a Gisele? Sim, senhora. O tempo passa. Uma frasezinha. Pra ela... Uma frasezinha do Carlos Santana. O Carlos Santana foi o que introduziu a latinidade no rock and roll.
Maravilhoso. Eu bem, amo né? o Carlos Muito bem. maravilhoso. Foi o cara que Muito bem. introduziu... E ele é jovem, né? Ele fez aniversário por esses dias. Alguém 70 falou... anos, o Mani deu Hoje, hoje agora? Hoje? Hoje. 70 anos. Carlos Santana hoje. Hoje tá na lista dos aniversariantes. Mas eu ouvi em outro lugar também, então hoje de manhã. Durante o dia. Durante o dia eu ouvi. Carlos E eu Santana. achei ele bem Você fez jovem, 70? né? Deixa eu dizer uma coisa. Ontem no programa de quarta-feira, porque a gente já está de madrugada, já não É sei uma mais confusão. que dia hoje, é ontem, quarta-feira. Um telespectador mandou um e-mail pedindo o nome de um livro que eu tinha lido, que falava sobre mediunidade e tal, e eu não tive condições de responder o seu e-mail, dizendo que eu não estava lembrando todo o nome do livro, o nome do autor, enfim. E aí eu lembrei de trazer o livro hoje. O livro não é sobre mediunidade. Eu agora não acho o e-mail do telespectador para citar o nome, o senhor me perdoe. Mas eu trouxe o livro aqui de novo. Esse é o nome do livro, As Jornadas Desconhecidas, O Caminho de Volta, tá? O nome do autor do livro é Beto Záquia. Esse livro vai ser autografado na próxima terça-feira, dia 25 de julho, às 19h30, na Unipasul, que é aqui em Porto Alegre, na rua Miguel Couto, número 237, no bairro Menino Deus. E o autor deste livro é uma pessoa que se dedica a terapias complementares há mais de 10 anos. Ele é um pesquisador, ele pratica reiki, ele vivenciou a Dharamsala na Índia, que é uma psicologia transpessoal tibetana. Ele formou-se em florais de Bach, em psicoterapia reencarnacionista e astrologia, é graduado em filosofia com habilitação em história, psicologia da educação, sociologia. Eu não sei se passa por, mas assim, não fala que seja espírita, mediúnico, enfim, são outras ciências, né? E da forma que ele escreve aqui, ele fala sobre a sua experiência, entende? Então, por exemplo, assim, ó, ele diz aqui, ó, quando alguém próximo a nós ou que amamos falece, quando o nosso parceiro nos deixa para amar ou viver com outra pessoa, quando nossos amigos nos abandonam, quando nosso filho vai viver no outro lado do planeta. Em todas essas circunstâncias, nós, como Perséfone, temos a sensação de que essas pessoas foram raptadas e levadas para uma dimensão para nós absolutamente inacessível. Foi por uma pequena fissura que se iniciou o maior desastre ambiental do Brasil e tal. Então, ele tem uma visão diferente, é um jeito de aceitar determinadas coisas, ver algumas coisas. Quem apresenta, uma das pessoas que apresenta esse livro dele é a Amanda Costa, que é uma astróloga, uma pessoa até bem conhecida. Famosíssima. Ela é uma poeta, ela é uma terapeuta floral, sabe? E ela, quando ela apresenta o livro dele, ela diz que ele, além de ser ela considera ele, assim, uma pessoa que faz uma viagem nesse livro, ele te convida a gente para uma autodescoberta. Então, eu não sei. É maravilhoso. Pois é, não sei se é uma coisa mediúnica. Então, eu achei interessante, porque eu sou uma pessoa curiosa neste assunto, sabe? De autodescoberta, dessas coisas de reencarnação, de astrologia. Os astros. Agora assim, mediúnica, não sei. Acho que é uma leitura agradável, porque eu gosto de florais, eu gosto de psicoterapia, eu gosto de coisas reikianas, eu gosto desses assuntos, por isso que eu... a autodescoberta, né? Isso é coisa maravilhosa, a pessoa poder se conhecer, a pessoa poder chegar a introjetar. Tu sabe o que eu acho mais legal disso tudo? É tu ter alguma coisa que tu gosta. E que tu acredite, que tu tenha entendeu? curiosidade, que tu queira te aprofundar daquilo. Isso é o mais legal de tudo. Eu tô lendo um thriller. É? A Garota do Trem.
Ah, eu já vi esse. Tem um filme. Eu vi o filme esse. Mas eu tô lendo o livro, que é um thriller, é um suspense, que é uma coisa que eu gosto, que me relaxa. Eu já vi esse filme. Eu me interesso, eu adoro ver, adoro... É aquele que morre o... Olha o spoiler. Aquela morte no final. Bancada, vocês poderiam comentar por que é proibido comprar voto nas eleições e o presidente compra voto escancarado e não dá nada? Todos sabem que um voto comprado de um deputado, além de sair caro, pode matar muitas pessoas por falta de saúde. É o que diz José Oclésio Padilha de Cachoeirinha. E ele tem razão. Toda a razão. Na mosca. Proíbe de comprar voto do cidadão, mas o deputado, o senador pode vender os seus votos, trocar por emendinha. Exatamente. De obrinha bacana, que normalmente é de empreiteira de amigo, que tem aquela beirinha. Está institucionalizado no Brasil, infelizmente. E ainda tem gente que fala mal do Ministério Público Federal, da Operação Lava Jato, fala mal do Janot, fala mal... Não, vou te contar. A sensação que eu tenho, Marne, é que eles são Dom Quixotes contra o moinho, sabe como é que é? Aquele negócio assim, às vezes eu vejo que o Ministério Público Federal e o próprio Rodrigo Janot estão isolados. São tão isolados, porque eles sofrem ataque de jornalista comprado, de político denunciado, de político condenado, sofrem ataque de empresário pilantra. Vida devassada. Vida devassada, sabe? Ameaça aos filhos. Pô, eu reclamo aqui, às vezes, do Ministério Público Federal, algumas atitudes, mas, Marne, pô, esses caras são heróis, viu? Se existe herói hoje no Brasil, é esses garotos lá da Operação Lava Jato, lá de Curitiba. Aqueles procuradores, né? Pô, esses caras estão mudando o Brasil, ou pelo menos, mesmo que não consigam mudar, eles estão revelando ao Brasil a verdadeira cara do país. O cidadão me disse que o Sérgio Moro é ladrão. Como é que alguém tem a coragem, a capacidade... Mas daí né? Você viu a audiência dele com o Lula, como é que foi? Ele chegou... Videoconferência? Não, chegou no fórum com um saquinho plástico, com a comida... Ele comprou na padaria. Passou na padaria e pediu fazer um pratinho, comida na quentinha. Já o Lula chegou como? E o ilustre coitadinho, o defensor do trabalhador, chegou no jatinho. Não, foi almoçar com todo mundo. Foi almoçar na churrascaria com os militantes. Almoçou na churrascaria com os militantes, chegou no jatinho e depois foi para a audiência. Isso da videoconferência é a proposta dele para o depoimento do Lula. Só que agora ele deve estar chorando com os 9 milhões e pouco. 9 milhões e 36 milhões. Ele vai recorrer no TRF4. Vai recorrer. Não, no TRF4 aqui eu ainda confio. Esses caras. Mas ele vai recorrer aqui. Mas quando for para Brasília, aí Quando for para Brasília. O que eu acho impressionante são as manifestações que rolaram hoje no Brasil, né? Em favor do Lula, contra a reforma trabalhista, contra o Temer. Eles veem todo esse dinheiro que ele já roubou do povo e eles continuam indo atrás e apoiando. Quer ver acabar as... E sempre vai ter. Mas são os tapados, né? Pelo amor de Deus. E sempre vai ter. A propósito de tribunal, vocês viram que a primeira Câmara Criminal do Tribunal do nosso TJ aqui manteve júri popular para os 4 réus da tragédia da Boate Kiss. O TJ julgou um recurso que foi solicitado pela defesa de um dos sócios da Boate e manteve. Estava em julgamento justamente esse recurso, né? Foi do advogado de Elisandro, que é o Jader Marques, pediu esclarecimentos em pontos, enfim. E a sessão foi acompanhada hoje e vai haver mesmo o júri popular, não tem mudança. É que eles entendem que houve dolo eventual, né? Não foi... O que é dolo eventual? O dolo clássico... Que não foi... o grande drama dos estudantes de direito é esse, é saber o que é culpa formal ou dolo eventual. Porque o limite que separa um do outro é um fio muito tênue. A culpa formal e o dolo eventual namoram muito perto. Mas eles entendem, por conta da interpretação dos tribunais superiores, que o dolo eventual é aquele que, mesmo que você não tenha a intenção de realizar algo, mas você dá cabo a uma ação que pode provocar algo, esse algo. Isso. Então você está assumindo o risco. Portanto, o seu dolo é eventual. Você não tinha você não tinha a intenção, mas você, em fazendo aquilo e sabendo que você fazendo aquilo... Você eu pegar e começar a brincar com a arma aqui. Aquilo que eu brinquei ontem, coisa e tal. E a culpa? Dá uma metralhadora destravada para um macaco. Tinha tudo. Ele vai descobrir um jogatilho e vai disparar. Quem é o culpado? Tinha uma porta só, não tinha não sei o quê, tinha... E o que separa da culpa formal?
Eu entrar aqui e dizer, eu vou matar o Vitorino, dar um tiro no Vitorino. É mais ou menos, não é? A culpa formal é quando você tem responsabilidade por um ato direto. E aí você acaba tendo, nesse caso, um julgamento monocrático pelo juiz. Quando existe o dolo, é júri. E aí vai a júri popular, e aí a coisa começa a complicar. Sim. E eles entenderam, o juiz entendeu que se configurou o dolo eventual. Pô, você botar 800, 900 pessoas num lugar que tem uma porta de 2 metros de largura... 900 pessoas. Pô, você tá... Não, e ainda não deixar as pessoas saírem, tem um brete, as pessoas não podem sair. Você tá fazendo rolê. Tem uma porta só para sair, aí não pode ser sem pagar? Aquilo foi o fim, né? Cobrar Você está fazendo roleta russa. Dona Magda, eu tenho uma notícia importante que uma comissão aprova excluir da conta de luz cobrança por calotes e gatos, né? Essa cobrança gira em torno de 30% do que é pago na conta de luz, vem da cobrança dos chamados gatos e pelos calotes. Esse custo decorre naturalmente do risco da atividade e não pode ser repassado ao consumidor, diz o Celso Russomano, fez uma coisa boa. A proposta aprovada limita 5% do valor da tarifa às compensações. Quer dizer que nós pagamos 30% dos gatos. Então, quem faz gato nunca pagou uma conta de luz, etc. E nós pagamos as contas de luz. Desculpa, mas eu não entendi. Vem na conta, já se alguém fizer gato, a gente paga? Nós pagamos todos os gatos que são feitos. Não, eu não vou pagar. Mas tá aqui, Não. Tá aqui. Eles que É cuidem sem limite, disso, não é? né? A zoeira é sem limite com a nossa cara, né? Isso eles que cuidem, eles têm mais competência, não tem nada que pagar os gatos que os outros fazem. É que a coisa perdeu completamente o respeito. Hoje, quando eles... Agora, por exemplo, eu gostaria que isso aqui, eu hoje me dediquei a catar o que os outros lugares fazem corretamente e que o meu país não faz. Por exemplo, a justiça italiana condenou hoje a duras penas de prisão, claro que em primeira instância, mas eu já fiquei feliz, uma ampla rede de funcionários e empresários envolvidos em crimes de corrupção na prefeitura de Roma. A informação foi da Corte Penal da capital, nesta quinta-feira, dia 20. O principal acusado no escândalo chamado de Máfia Capital, Massimo Carminati, foi condenado a passar 20 anos atrás das grades. De acordo com a presidente dessa corte, Rosana Ianiello, 46 pessoas foram processadas. Entre elas está Salvatore Buzzi, braço direito de Carminati, que recebeu uma pena de 19 anos de prisão. Não parece aqui? Bem igual, né? Apesar das condenações pesadas, os juízes consideraram que a chamada quinta máfia da Itália, a Máfia Capital, atrás da Cosa Nostra, Camorra, D'Angheretta e Sacra Coronita, não existe como tal, tratando-se de uma simples rede de criminosos. Ao retirar a acusação de associação mafiosa, a sentença foi menor do que a pedida pelos promotores e as condições de detenção serão mais leves. Os réus foram julgados por manipular as licitações para a gestão do lixo na capital. Me lembrou muito um problema de lixo que nós tivemos na nossa capital. Ainda bem que não tem acontece gente aqui, né? por aí que está solta e trabalhando em grandes empresas, entendeu? E ainda tratando as pessoas muito mal e chamando as pessoas, tratando as pessoas nos lugares onde vão como se fossem pessoas muito boas, sabia? Gente que fez muita trampa em lixo na capital que eu conheço. Da manutenção dos espaços verdes e da recepção de refugiados. Esses setores se beneficiam de vultuosos recursos públicos que acabaram sendo desviados. Parece aqui. Carminati, de 59 anos, é claro, ele é um pouquinho complicado, ele é um ex-terrorista. Mas aqui terrorista é abraçado pelo ministro. É um ex-terrorista de extrema-direita com uma impressionante ficha de antecedentes criminais. Nós temos aqui também. Mais conhecido como Caolho. Eu fico com uma inveja da Itália. Aqui tem tanta coisa, assim. Só que lá na Itália, Magda, você reverter uma sentença lá não é assim, né? Aqui o juiz dá a sentença e vai para o tribunal. Aqui não tem a sentença, cara pálida. Aqui na Itália tem, aqui nesse papel aqui. Eu digo, aqui não tem nem a sentença. Não, e quando tem, e quando não olha nada, olha o Lula, sentença dele. Eu me dediquei, hoje eu fiquei
tão feliz. Vai para Brasília, tu vai ver, eles vão reverter tudo lá. Brasília se resolve Eu fiquei tudo. tão feliz. Olha, esse caso explodiu em dezembro de 2014, com a detenção de 37 pessoas, incluindo o seu Carminati esse. Nós estamos em 2017, o homem já foi condenado. Que maravilha. Puxa, Que super bom isso, né? que bacana. Não dava pra gente mandar isso aqui pra eles lá, de exemplo? É. Eu fiquei super feliz. Não, Já ainda bem aqui que no essas meu coisas país- não, ainda bem que essas coisas não acontecem aqui, né? Pois Aqui não é, eu tem vou ladrão. guardar, eu acho que eu Na vou mandar Itália pra eles matam eles. juízes, hein? Não, o matavam. doutor Falcone, etc. Não, matavam. Como lá no Rio de Janeiro mataram aquela juíza em Niterói. Aí nós né? vamos falar nisso agora, que os nossos telespectadores não vão conseguir dormir em paz. Nós voltamos amanhã, tenham bons sonhos. Vão sonhando, faz de conta, vamos rezar. Um dia isso acontece aqui e a justiça será feita neste país. Tenham todos bons sonhos. Nós voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Até lá.